Olá pessoal, esse é mais um episódio do podcast Papo Conteúdo e hoje a minha convidada é a Renata Barros. Seja bem-vinda, Renata. Muito obrigada pelo convite, viu, Marco? Estou muito feliz de estar aqui. Maravilha. Pessoal, nós vamos estar falando sobre o Janeiro Branco, então a gente vai falar sobre várias coisas, mas antes eu gostaria que a Renata Barros se apresentasse para quem não conhece, por favor. Bom, meu nome é Renata Barros. Eu sou consultora de imagem integrativa, então eu trabalho com imagem pessoal, comportamento, comunicação e bem-estar. Né? Trabalho com autocuidado, né? Como a moda ela influencia, como as roupas influenciam as nossas emoções. Muito bom. Pessoal, e vocês perceberam que hoje nós estamos num novo cenário. Nós estamos aqui no Café Delícias da Vovó. Eu vou chamar a Márcia, que é a proprietária aqui, para falar um pouco, para convidar vocês para virem conhecer o café. Oi pessoal, bom dia. Aqui é a Quitérias Delícias da Vovó. Nós já estamos há 12 anos aqui, Rua Vergueiro 8980, e aqui tem o estilo da Casa da Avó. Então eu convido todos vocês a virem tomar um cafezinho. Maravilha. Gente, olha o bolo que ela fez pra gente, olha esse cafezinho, hein? Muito bom. Então, quero agradecer por você ter cedido espaço para a gente poder gravar aqui o episódio hoje. Fiquem à vontade. Muito obrigado, viu? Obrigada, Marta. Deixa eu prender aqui. Vamos lá então, Renato, vamos falar então sobre o nosso assunto, né? Vamos lá. Sobre o Janeiro Branco. O que é o Janeiro Branco e por que ele é tão importante? Então, o Janeiro Branco, ele entrou naquele calendário de campanhas, né? Certo. Então, como a gente tem Outubro Rosa, Setembro Amarelo, cada vez mais essas datas estão ganhando mais espaço, né? Certo. Mais força. E o Janeiro Branco, ele entrou com uma campanha para a saúde mental, Tá. né? A saúde emocional, bem-estar, que são temas que a gente não falava antes. Então, essas campanhas, elas trazem luz, né, e força para esses temas, né? Então é bem interessante. Verdade. Por que você acredita que hoje a saúde mental é tão importante? Será que ela já não existia ou a gente não sabia esse termo? Então, a gente sempre soube, né? O problema é que a gente não dava muita... Acho que a saúde mental, ela tá saindo de um preconceito, de um tabu de falar sobre isso. Certo. Eu lembro que, por exemplo, acho que há pouco tempo atrás, gente, há 15 anos atrás, não é tanto tempo assim, Sim. As pessoas tinham vergonha de falar que elas faziam terapia, que elas iam no psicólogo. Então, acho que como a gente veio de uma educação que era ou você é são ou você é louco. Isso, né? É verdade. Então todo mundo tem medo de ser louco. Eu não sou louca. Então, se eu disser que eu tenho algum acompanhamento psicológico, eu já automaticamente me coloco junto com os doidos, né? Verdade. E aí a gente tinha esse preconceito, tem ainda esse preconceito, esse tabu. E agora, né, com as informações que a gente está tendo, com acesso, né, às redes sociais, os psicólogos, coaches, profissionais holísticos, falam muito sobre isso, né? Falam muito sobre emoções. Aquele filme Divertidamente, né? Verdade, é muito gostoso. Ele fala sobre as nossas emoções. Então, agora a gente está começando a falar sobre isso de uma forma mais natural, né? Porque esses assuntos sempre estiveram presentes na nossa vida. A gente só tinha medo de falar. Você acha, Renata, que a questão da saúde mental, ela tem a ver com a infância da pessoa, ou ela foi gerada devido à correria do dia a dia ao longo do tempo na vida de uma pessoa? Então, quando a gente fala de saúde mental, a gente fala de um termo, né? Agora, questões, né, transtornos, problemas, aí eles podem acontecer ao longo, né? Pode ser genético, ou então ele pode acontecer devido a uma educação, né? A questão comportamental, ela interfere também na sua saúde mental. Então, se você estiver num ambiente, você cresceu num ambiente conturbado, cheio de briga, né, tóxico, num ambiente tóxico, claro que isso vai te afetar emocionalmente, né? E aí você vai precisar procurar um psicólogo na vida adulta para poder ajustar isso, né? Você acha que a pessoa, psicólogo, terapeuta, psicanalistas, todos tendem a ajudar uma pessoa que tem alguma questão de saúde mental, no caso? Claro, esses profissionais todos, eles trabalham em prol da saúde mental, né? Mental, emocional,
e física, né? Porque o que acontece que eu acho interessante? Às vezes a gente acha que saúde mental é separada do corpo. Então, eu vou tratar as doenças do corpo. Então, eu vou tomar remédio porque eu tenho pressão alta, eu vou tomar remédio porque eu tenho diabetes. Mas se eu tiver com alguma questão emocional desequilibrada, e quando eu falo desequilibrado eu não estou comendo direito, eu não estou dormindo direito, eu não estou produzindo direito. Eu não vou tomar remédio para isso. Porque isso é coisa de doida, eu não sou doida, sabe? Entra aqueles velhos tabus, né? Aqueles preconceitos. Então, o psicólogo, ele ajuda você, inclusive, a entender o que está acontecendo para você promover a tua saúde mental. Porque, às vezes, você nem sabe que você está com esse problema, né? Qual o problema? Sei lá, a gente nem tem condições de mensurar aqui, né? Porque cada pessoa pode ter um distúrbio, um probleminha, um problemão, né? É uma coisa que só impacta na vida dela, ou alguma coisa que impacta na vida dos outros. Então, tem o psicólogo que vai poder te ajudar a até identificar isso. Tem as terapias holísticas, né? E as terapias holísticas são bem interessantes. Então, tem gente que trabalha com luz, né? Então, a cromoterapia, né? Que a luz é muito poderosa para isso. Tem pessoas que trabalham com ervas, né? Para você tomar algumas ervas todas naturais e todas legais, né? Para você estabilizar. Então, por exemplo, tem aquele chazinho da mãe, vou te dar um chazinho de camomila, né? Então, assim, o corpo, ele vai responder as suas emoções, e se as suas emoções estão desequilibradas, o corpo, ele é o primeiro que sente, né? Só que a gente evita falar sobre isso. E eu vou dar um exemplo bem claro. Quando as pessoas adoecem, elas falam assim, sei lá, eu tô comendo mal, eu não tô me exercitando, mas ela também tá pensando mal, né? A cabeça dela não tá dormindo, a cabeça dela tá um tsunami de coisas, né? E aí ela simplesmente ignora que aquilo tá acontecendo, né? E assim, as questões emocionais afetam sim o nosso corpo, e eu posso provar. Sabe quando a gente tá uma situação, eu vou andar na montanha-russa, me deu até dor de barriga com medo? Sim. Mas, gente, dor de barriga é sintoma físico, né? Eu tô nervosa. Quem nunca andou de avião aqui e sentiu uma dor de estômago? Você fica tenso, né? Meu Deus, né? Eu tô com medo. Ou vai fazer uma apresentação. Nossa, de repente, né? O corpo começa a tremer. Gente, afeta o teu físico, né? Então, só que aí é um físico que a gente está vendo. E a gente tem a tendência a ser cético com o que a gente não vê. A fé prova isso, né? Para os ateus, né? Então, se eu não estou vendo aquele sintoma da minha mente sendo criado no meu físico, não foi a minha mente que criou. Ele se estabeleceu lá. Só que agora eu estou mostrando como em tempo real acontece. Então, se você fica desestabilizado, você vai andar na montanha-russa, você vai andar no avião, aquilo tudo acontece com o seu corpo, você imagina quando você está com raiva, quando você está triste, quando você está ansioso, quando você está com estresse, a quantidade de coisa que seu corpo absorve que você não sabe. E aí faz, né? Vai fazendo as doenças que a gente conhece, né? E muitas vezes, eu estava conversando esses dias, que é engraçado, às vezes a pessoa, ela é diagnosticada, ou ela imagina que ela tem uma doença, e às vezes nem às vezes é só questão da mentalidade dela, que está ali muito conturbada, pensando muito negativo, se depreciando, ou alguma coisa nesse sentido. Exatamente. Olha, aconteceu comigo, né? Eu estava com uma gripe de tosse, e aí, mas eu tossia muito. Eu estava num trabalho bem tóxico, né? E quando a gente está num lugar tóxico, o corpo vai reagir a alguma coisa. Exatamente. Ele vai dizer alguma coisa, né? E eu não podia falar, né? Então, assim, as coisas eu tinha que engolir. Então, aquele perfeito engolir sapo, sabe? E eu engolia. Beleza. Aí, era 2 vezes por ano eu tinha crises de tosse. Olha. E aí eu tinha que tomar antibiótico, antialérgico, todos os antes da vida para curar aquilo. E era uma crise que durava mais ou menos 1 mês, assim, sabe? Até que quando eu consegui entender, olha como a mente da gente é. Quando eu entendi a origem,
que aquilo era uma invasão mesmo, de uma coisa que eu não estava podendo me expressar, que eu não podia falar, que eu tinha que engolir, que eu estava tendo uma alergia àquele ambiente, era uma alergia emocional. A tosse queria vir, aí eu falava assim pra ela, meio papo, né, de doido assim, né? Eu falava assim, olha só, você não vai vir não, tá? Porque eu já sei de onde você vem. Você não vai vir. Fica quieta. Pararam as crises. Pararam, cessaram. Aí eu falei, não, aí eu entendi. Não, agora é o meu momento de sair daqui, desse lugar. Porque esse lugar está me adoecendo. E às vezes a gente não tem esse insight, sabe? A gente acaba deixando a coisa, né, chegar num nível que você não tem mais como controlar. Porque também, assim, como você deu o exemplo do trabalho, você precisa do trabalho. Você precisa do trabalho. Você vai falar assim, bom, é melhor eu aguentar o sapo e ter um salário ou alguma garantia do que eu falar, não, vou pedir as contas e ficar em casa sofrendo, que aí é pior, ela não vai ter o dinheiro, vai ficar pensando. Isso que você falou da mente é muito poderoso, né? Eu estava conversando com uma pessoa e ela estava me falando que, por causa da mente da pessoa, ela adoeceu, não por causa de trabalho, por uma situação que ela começou a imaginar que nem ia acontecer, ela começou a pensar tanto naquilo, que ela adoeceu, e aí quando foram constatar, falaram, não, mas você não tem nenhuma doença. E aí foram investigar, ela ficou pensando tanto numa situação, sei lá, que alguma coisa ruim ia acontecer, que acabou não acontecendo, mas ela ficou doente, como se fosse uma depressão, porque ela imaginava. Eu vi uma pesquisa que acho que 70%, 80%, não sei se é esse o número, de coisas que você imagina talvez nem aconteça, né? De tanto que você fica pensando. A maioria das coisas que você imaginou não acontece. E o problema é que quando acontece alguma coisa, não era aquilo que você imaginou. Ou seja, não tem como você prever, né? Que é a famosa ansiedade, né? Ai, meu Deus, vai acontecer isso. Exatamente. E assim, uma coisa que você tocou no ponto, o que acontece? Eu tô num trabalho ruim, tô aguentando o sapo, até tem um momento ali que é resiliência. A gente sabe, né? Se chama trabalho, né? Não chama diversão, né? Então, assim, vai ter, né, os seus ônus lá e tal. Só que chega um momento que você percebe que não vale a pena mais, né? Assim, não seria nem não vale a pena mais. Aquilo está te adoecendo a um ponto que depois ele vai ficar irreversível. Você vai levar aquele transtorno que você talvez adquiriu ali para outros lugares. Aquela comorbidade que você adquiriu ali para outros lugares. E ela não tem mais como voltar. Então, se você de repente adquirir um diabetes ou uma outra coisa, por um acúmulo ali de fator estressante, que não vai voltar mais. Né? Então, assim, mas eu não vou ter outro emprego. Cara, você já ouviu falar em planejamento? Né? Então, assim, você não vai dar uma de doida, porque as pessoas falam assim, né? Eu não quero mais ficar aqui. Pega minha bolsa e sai. Não, né? Pô, não é assim que funciona. Olha o tanto de coisa que você vai perder no meio do caminho. Então, você tem que pensar. Salário, você tem que considerar aonde você vai né, se é mais perto da sua casa, né? Se você vai empreender, de repente. Se você quer empreender, o tempo que você vai demorar para entrar em outra coisa. Se você precisa fazer outro curso. Por exemplo, nessa empresa, eu demorei mais ou menos 1 ano para eu me planejando, de fazer outros cursos. Inclusive, eu até fazer faculdade de RH, que eu queria trabalhar com treinamento e desenvolvimento de pessoas, enfim. Até para eu chegar e falar assim, não, agora deu, agora eu não quero mais. Chegou esse momento, que foi também uma dessas crises aí de burnout que eu tive, e eu falei, agora dá para sair. Por quê? É planejar. Agora, assim, você querer... Aí, outra coisa que adoece a gente demais é você achar que o outro tem que melhorar. Isso vai te deixar na lona. Porque o outro não vai melhorar para você, entendeu? Porque a empresa tinha que ser mais humana. Isso eu já ouvi várias vezes. A empresa tinha que olhar para os seus funcionários. Cara, tinha, mas ela não vai, entendeu? Então, assim, se você não olhar para você... E outra, se a empresa mandar você embora, o problema é seu. Ela não vai mais saber se você tem diabetes, se você ficou grávida, se você... Acabou. A empresa não é a sua família, ela não tem que cuidar de você.
né? Ela vai ter que ter aquela coisa da gerência humanizada, que ainda que a gente está começando a falar sobre isso agora, né? Que entrou a NR1 e tal, porque realmente a empresa causa muitos problemas, né? Causa, a gente, né, não estou glamorizando, não, ela causa. Mas é você que está lá dentro, então é você que tem que administrar esse contrato, né, de saúde e trabalho, né? Não tem como a empresa falou assim, você tem que chegar você tem que estar lá das 8 às 6. Ah, mas tem que fazer hora extra. Tá, tem que fazer hora extra, mas qual é o seu limite? O que você aguenta? A empresa está exigindo demais. Sei lá, eu moro numa rua perigosa. Cara, é você que tem que saber. Aí a empresa ela não está olhando para isso, ela vai ter que olhar para quantos funcionários. Então ela vai fazer o que ela puder, dentro dos recursos que ela tiver. Sim. Né? Então, você querer que o outro melhora para você se sentir melhor, além de ser preguiçoso, porque isso é um sinal de preguiça mental, né? Só vai piorar. A gente falou aqui, a gente está falando aqui sobre a questão de gênero branco e saúde mental, mas vamos falar um pouco sobre você. Você falou um pouco do seu trabalho, que você saiu, e aí conta um pouco mais do que aconteceu depois, o seu trabalho atual. Fala um pouco pra gente, por favor. Bom, assim, eu sempre gostei de moda, né? Então vamos começar desse começo, né? Certo. Sempre brinquei, adorava moda e tal. Só que eu também gosto muito de me comunicar. Então eu brincava que eu fazia palestras e desfiles, e eu não entendia nada do que eu estava fazendo, né? Aí a gente cresce, fica, né? A razão acaba tomando conta da gente, né? A gente perde aquele espírito infantil, né? Que é ele que mostra aonde está o seu propósito de vida. Toda criança nasce sabendo, mas a gente se perde né? Pelo que os outros falam. E aí, sei lá, na minha vida eu falei, não, agora eu vou brincar, né? Queria ser executiva. Vou ser executiva. E não funcionava, não batia. O pessoal ficava estressada, com raiva. Tudo que eu tô falando aqui, os outros, que eu já fiz. Eu queria mudar a empresa, eu queria mudar aquelas pessoas que chamam absurdo. E elas não mudavam. Ai, meu Deus, né? Então, eu queria customizar o uniforme. Eu trabalhei numa empresa de aviação, né? E era um uniforme muito rígido, assim. Nossa, eu vivia tendo problema, porque eu queria pôr um anel e não podia. Eu tinha que me maquiar e eu não queria. Eu não entendia por que eu batia de frente com todas aquelas questões, né? E aí, sempre querendo ser a executiva, eu queria ter o cargo, né? E eu não entendia para que era aquilo, porque não estava dentro de mim, né? Aí um dia eu estava numa multinacional, né, bem conhecida, e eles chamaram uma consultora de imagem para fazer um trabalho lá, uma palestra, né? Ela deu um treinamento que eu nunca tinha visto na minha vida. E eu já tinha feito curso de moda, que eu adorava, eu conhecia sobre estilos, que era a parte emocional, que eu adorava, mas eu não entendia como encaixar tudo aquilo, porque eu acho que essa é uma das grandes questões nossas, né? Como a gente faz para encaixar as coisas. E aí eu vi aquela mulher falando e tal, falei, gente, que incrível! Nossa, eu quero fazer isso, mas assim, o que eu tenho que fazer para fazer isso? Eu não tinha a menor ideia. E aí, paralelamente, eu estava trabalhando, tinha uma amiga minha que trabalhava com treinamento e desenvolvimento de pessoas, eu achava incrível, como eu queria falar no microfone, eu falei assim, eu acho que eu vou fazer treinamento e desenvolvimento. Aí eu olhei a mulher fazendo a palestra e falei, pô, cara, só que eu achava que era um negócio, assim, muito além de mim, né? Porque a gente também tende a se menosprezar, sim, né? Falar, se limitar, né? Se limitar, falar, não, eu acho que eu não vou conseguir. E aí, você sabe o que me deu o estalo? Olha como que é. Eu tinha uma professora na faculdade de recursos humanos, que eu só fiz essa faculdade de recursos humanos porque tinha uma matéria específica que era treinamento e desenvolvimento. De tudo que tinha lá, para mim, eu podia reprovar de tudo, mas essa matéria era que chamou a atenção. E aí eu cheguei para ela e fiz a pergunta, professora, eu faço para entrar nessa área? Ela virou assim para mim, você não vai conseguir, a sua idade já passou. Uau. Nossa, olha. O tempo, né? E assim, essa pessoa ela foi importante,
por mais que eu fiquei com muita raiva dela na hora, mas ela falou, na hora que ela falou isso, eu falei, cara, eu não posso parar. Se esse é o meu sonho, se eu quero trabalhar com treinamento e desenvolvimento, eu vou ter que achar um jeito de entrar. E aí, eu falei, e se eu for atrás dessa mulher, né, do que essa mulher fez? Porque essa mulher trabalha com treinamento e desenvolvimento, só que é de uma outra forma. Sim. Aí eu falei, vamos lá. Aí eu fui buscar os cursos e tudo isso tudo estava acontecendo dentro da empresa. Ah, trabalhando ainda. Ainda trabalhando. Por isso que eu falo, eu já queria sair, mas eu estava vendo para onde que eu ia, Seu né? planejamento aí, né? É o planejamento. E aí deu certo, que quando eu terminei a faculdade, um pouco antes de terminar a faculdade, eu já saí da empresa e já sabia para onde eu ia, né? Aí eu só precisei ajustar o caminho. Também não foi muito fácil. Você falou assim, mas eu sou consultora de imagem, então eu trabalho com moda. Não, né? Então tem, sabe aquela história do nicho, da área, do nicho, subir nicho, subir nicho, subir nicho. Aí eu falei, cara, não é só moda. Eu adoro moda. A moda é uma forma de me trazer para esse universo. Mas eu preciso falar com pessoas e eu preciso passar essa mensagem do que aconteceu comigo. Eu sinto essa vontade, né? E aí eu comecei a levar para o meu trabalho essa parte tanto da gestão emocional por meio das roupas, né? Então, o que as cores falam, o que as suas roupas indicam, né? Então, aí comecei a trazer tudo isso para o meu universo. E aí, na consultoria de imagem, tem uma ferramenta maravilhosa que se chama os 7 estilos universais. E a gente usa isso para ajudar as pessoas a encontrarem o seu caminho no estilo, né? Então, para evitar aquela coisa assim, eu coloco uma roupa em você, você sustenta aquilo uma semana como uma personagem e depois você abandona tudo. Isso não é consultoria de imagem, né? Isso é uma montagem de um personagem. E aquilo, eu não queria fazer aquilo, eu queria uma coisa que a pessoa desse continuidade. E aí tem esses 7 estilos universais, que eu achei muito legal. E também aí, paralelamente a isso, você vê que tudo vai no paralelo, né? Eu estava estudando filosofia. Eu estudo filosofia, né? E aí eu descobri que, né, dentro da mitologia grega tinha alguns arquétipos, né? Os 7 arquétipos. E aí eu falei, cara, mas isso aqui tá muito parecido com os 7 arquétipos da mitologia grega. Eu falei, caramba. Aí eu comecei a juntar as coisas. Eu falei, nossa, trazendo esses arquétipos para a consultoria de imagem, a multiplicação assim ficou incrível, né? A pessoa consegue enxergar pontos da vida dela que ela jamais conseguiria enxergar só olhando para um estilo, por exemplo. Até porque a questão de você se sentir bem, isso só ajuda sua mente. Eu, por exemplo, Total. já vi. Quando eu me arrumo de qualquer jeito, eu olho no espelho e falo, tá bom. Mas quando eu ponho uma roupa, eu olho e falo, opa, já muda, né? Mas, assim, isso é o princípio do autocuidado. Porque quando você vê uma pessoa que parou de se olhar no espelho, ela parou de se arrumar, é porque a depressão já como minha mãe que fala, tá? A depressão já comeu faz tempo. Entendeu? Então, a tua estética, ela corresponde 100% ao seu estado emocional. E assim, tem dia que você acorda que você não quer nem olhar pra cara no espelho. E tá tudo certo, não tem problema. Porque a gente também precisa saber conviver com os nossos dias tristes, com os nossos medos, com as nossas inseguranças. Porque assim, eu tenho que estar bem todo dia. Mentira, se você falar que está bem todo dia, você vai entrar em depressão. Ou então você está escondendo alguma coisa, algum outro. Você tem que dar vazão para todos os seus sentimentos. Então tem dia que você tá super alegre, você quer pôr maquiagem, você quer fazer barba, você quer pôr a roupa que você quer, e tem dia que não quer fazer nada. O problema é você ter um mínimo de coerência para onde você vai. Então, por exemplo, você tá em casa, você não precisa ter coerência nenhuma, sabe? Você tá em casa, você não tá num dia legal, é uma delícia você ficar com o seu pijama mais velho que você tiver, é muito gostoso, você se acolhe. Agora, se você precisar, num dia horroroso, ir pro trabalho, fazer uma reunião, faça o mínimo. Sabe aquela história? Quem tem arroz, feijão e ovo não passa fome. Entendeu? Faz o mínimo. Não vai sem comer, não. Eu tô fazendo essa analogia com a roupa. Claro. Não vai largado. Porque a outra pessoa, o seu cliente, o seu chefe, o seu colega de trabalho, que às vezes tem uma ideia
ele não sabe do que você está passando. E a roupa, ela é uma forma de você também não dizer, ou dizer tudo. Então, se você, eu não tenho que dar satisfação para ninguém, mas a tua roupa tá dando, querido. Querendo ou não. E aí você tem que gerenciar. Você quer dar que tipo de satisfação? Que tipo de mensagem você quer passar? Que tá tudo bem, não vem entrar no meu espaço não, né? Eu tô bem. Ou então, não, eu posso te vender um produto porque eu sou o cara, mesmo você tá se sentindo mal. Então, assim, a roupa, ela é uma ferramenta para te auxiliar na questão emocional. Ela vai te dar essa força. Muito bom. Olha, pessoal, para vocês verem o que a saúde mental fez de transformação na vida dela. Então, às vezes podem falar assim, não é consultora de imagem, mas o que tem a ver com saúde mental? O que tem a ver? Ela não é psicóloga, tem tudo a ver, para vocês verem. Se ela se deixasse, talvez, levar, talvez você tivesse sentido até hoje infeliz, com depressão, qualquer outra coisa, ou numa outra empresa, enfim, mas insatisfeita, porque não era aquilo que você queria, né? Não, cara, com certeza. E você sabe, além da questão da tosse, eu já tava com coceira. Já tava vindo umas coisinhas assim, sabe? Aí o médico, o que é isso? Ah, não sei. Aí começa aquelas doenças que ninguém sabe o que, ninguém que sabe é. o que é. Não sei. Passa isso, você passa o negócio no Sara. Aí você pega férias, melhora. Sabe? É uma coisa assim que, né, tá totalmente ligado, né? Saúde emocional ao seu corpo. É interessante porque essas coisas são muito, não sei se imperceptíveis, mas ou alguém que está muito próximo percebe, ou você, como você falou, com o tempo você vai analisar, peraí, mas por que quando eu saí de férias passou a tosse, passou a coceira, e aí quando eu volto, é alguma coisa aqui, então não precisa limpar, não é alguma coisa na sua mente que está prejudicando, né? Exatamente, Marco. E aí a gente pode linkar com o autoconhecimento, porque claro, né? Eu adoro esse assunto, eu sempre busco, mas eu tô longe de ter o autoconhecimento que eu preciso, porque eu acho que a gente, quando você acha que você se conheceu, você muda. A gente, o ser humano, eu falo que ele é de lua mesmo, né? Então quando você fala assim, nossa, agora eu me entendi, pô, você mudou. Aí você vai ter que entender tudo de novo. Você vai ter que passar por todas as fases da lua. E o autoconhecimento, ele ajuda nesse processo. Então, se você tiver pelo menos em dia com os exercícios do seu autoconhecimento, você vai entender algumas questões físicas que estão aparecendo. Ah, por que eu estou tossindo e agora eu parei de tossir? Por que eu estou coçando e agora eu parei de coçar? Porque eu estou prestando atenção em mim. Eu estou prestando atenção no que está acontecendo com a minha cabeça. Eu estou prestando atenção. Eu não simplesmente falo assim, isso aqui não é nada. Isso aqui vai passar. Não, isso aqui é físico, isso aqui é o ar-condicionado. Isso aqui é um probleminha de pele. Você vê que tem gente que se medica pra tudo. Verdade. Porque na cabeça dela, não é a cabeça dela, é um ambiente externo. Então, eu tô com um probleminha no nariz. Toca no negócio no nariz. Eu tô com uma dorzinha aqui no ouvido, coisa no ouvido. Não tô conseguindo dormir, toma remédio pra dormir. Não tô conseguindo acordar, toma remédio pra acordar. E na verdade, ela não precisava de nada daquilo. O epicentro do problema dela provavelmente é emocional. E às vezes era só cortar um namorado tóxico. Sair do trabalho, talvez até, sei lá, se arrumar, porque às vezes a pessoa entra às vezes o namorado ou o trabalho já até acabou, mas ela continua, sabe, presa. Eu falo que o armário, ele é um bom meio de a gente diagnosticar algumas questões. O que acontece? Você estava na sua juventude, vamos lá. Você tinha seus 20 e poucos anos. Eu tinha um corpão, nossa, eu tinha isso, eu tinha aquilo. Nossa, como a minha vida era maravilhosa. Cara, aí você evoluiu, certo? Aconteceram coisas, você foi trabalhar, teve filho e tal. Mas o seu armário, ele não mudou de fase. Você mudou, o armário não. Ele continua te prendendo naquela fase lá dos seus 20 anos. É tipo aquela da Turma da Monte Cebolinha, é tudo igual ainda, né? Tudo igual ainda. Mas assim, ele é um álbum de figurinha velho, porque você não consegue mais usar aquelas roupas que estão lá no armário, porque elas não te servem mais. Aquela moda já passou, mas você insiste naquilo. E quando você vai fazer compra, você compra aquilo. Aquele armário, ele fica parecendo uma prisão mental.
Você fica preso mentalmente naquele armário. E aí você quer ser aquela pessoa que você não é mais. Aí a gente fala assim, por exemplo, né, algumas mulheres que querem se vestir como se elas tivessem 15 anos. Sim, ela tá presa naquele armário. Porque para ela, para a sensualidade do momento dela, da vida dela, seria uma outra. Ela não vai deixar de ser sensual, ela não vai deixar de ser atraente, ela não vai deixar de ser bonita. O problema é que ela está presa. É como se você ficasse preso, imagina, numa casa velha, abandonada, e você tentando, sabe, reconstruir aquilo. Então o armário, ele fala muita coisa pra gente, muita coisa. E é difícil olhar para ele com esse olhar racional, sério, sabe? Às vezes aí a gente até prefere não olhar. Quem é que gosta de fazer armário, arrumar armário? É horrível. É horrível, porque você mexe com muita energia de coisa parada, de coisa que já foi, as emoções, elas ficam voltando. Lembra a roupa, lembra alguma coisa, né? Lembra história difícil, história alegre que não volta mais, sabe? Então, assim, o armário, ele é um belo de um detector, assim, né, de alguma questão emocional que a gente está vivendo. Então, pessoal, fica a dica. Se observa, né? É um autoconhecimento, como ela falou, se observa, olha o seu guarda-roupa, se observa, vê se é a questão do seu trabalho, do seu relacionamento, se não tem algo ali te atrapalhando, você está tomando remédio aí, adoidado, desesperado, com um monte de problema, e às vezes é questão da sua mente que está te pegando, te prendendo, e você não acha que é outra coisa, né? Porque é muito forte isso, né? Exatamente. Aí você fala assim, nossa, nada na minha vida dá certo. Mas assim, você entrou num padrão, né, repetitivo disso, né? Então, fora as reclamações, né? Fora as reclamações, né? Então, busquem ajuda, gente. Psicólogo, terapeuta, psicanalista, né? Psiquiatra, porque a gente olha isso, olha tentando justificar psiquiatra, porque não, psiquiatra é um transtorno mais pesado. Exatamente. A gente faz isso. É verdade. E aí o janeiro branco é exatamente isso, é falar psiquiatra, você precisa de um psiquiatra. Não é porque você tá jogando pedra nos outros, não, é porque você não tá conseguindo dormir, porque você tá com disfunção de alimento. Uma coisa que acontece, né, é alimentação. A gente floreia, romantiza, né? Eu como demais, por exemplo, eu sou gulosa. Aí a gente romantiza isso. Mas isso é uma questão, às vezes, de compulsão. De quê? De quê? Da onde tá vindo? Poxa, eu gosto de comer quando eu tô sozinha. Por quê? Né? Eu gosto de comer quando eu tô estressada. Por quê? Tem vez de comer quando tá com raiva, triste, né? Triste. E assim, eu sei que eu sou gulosa, gente, esse bolo é meu. Por quê? Porque eu tenho essa questão emocional. Eu tenho, né? Eu não como só porque eu tô com fome. Eu acho interessante que o meu marido, olha como que são os hábitos alimentares. De manhã, meu marido acorda com muita fome, né? E ele come. E ele faz as refeições certinhas. Então, assim, ele come muito de manhã. No almoço, ele come moderadamente. E à noite, ele não come. Por quê? Ele come porque ele tá com fome, né? Eu não, o meu é emocional. De manhã eu acordo sem fome, porque eu tô bem, eu tô relaxada, eu tô em paz, eu tô boa. Aí a ansiedade do dia vai começando, a fome vai aumentando. Até a hora do almoço também não tô com fome. Chega na hora da tarde, você já pegou todos os problemas. Cara, eu como uma pizza, eu como o que vier na frente, entendeu? E quanto mais calórico, que é o mais acolhedor, mais eu gosto. Aí, pra que serve o autoconhecimento? Pra eu evitar fazer isso. Porque eu já entendi como é que funciona, né? E aí, né, vem nas terapias, aí você vai vendo como é que você vai resolvendo isso, você vai mudando os hábitos, né? Mas são questões que aparecem no lado emocional. E a gente só fala assim, é que eu gosto de comer, eu sou gulosa. Tem sempre um porquê, né? Nada é do nada, né? Nada é do nada. Muito bom. Pessoal, a gente está partindo aqui para o final. Que pena. Eu sei que vocês devem estar falando assim, nossa, barulho de moto, caminhão, a gente está aqui em frente, como eu falei, o café. Quero deixar esse convite novamente para vocês virem conhecer. Rua Vergueiro, 8980, tá bom? Procurem a Márcia. Venham conhecer aqui, é um local bem aconchegante, bem legal. Tem uma biblioteca aqui, parece, uns livros, uns discos, assim. É bem interessante, venham conhecer aqui, vocês vão gostar do espaço. Eu queria perguntar para você, Márcia, se tem algo... Márcia é a dona do Márcia é a dona do café, perdão. Renata,
A gente falou sobre muitas coisas. Você acha que tem mais alguma coisa que você acha relevante falar que a gente não tenha falado até agora? Você lembra? Olha, acho que eu não falei ainda da terapia de estilo. Ótimo, né? Vamos lá então. Porque esse é meu, né, um dos trabalhos que eu faço. Então, se vestir é uma forma de uma terapia. Você saber montar um look para você ir para um determinado lugar e você chegar naquele lugar, as pessoas te olharem e te respeitarem. Você percebe que as pessoas te olham com admiração. Isso vai ajudando mentalmente a você criar mais daquela experiência, né? Então, quando você... O que tem na terapia de estilo? Então, quando você trabalha, né, com 7 estilos, você entende quais são os seus, por que você se comporta daquela maneira, por que você não gosta do estilo de alguém, por que aquela pessoa te incomoda. Isso vai falar sobre o estilo dela e sobre o seu. Isso é uma forma de terapia. Porque a gente fala muito assim, né? Não podemos julgar os outros, vamos ter mais empatia. Mas na primeira oportunidade você já joga uma pedra e você fala assim, isso daí não vale nada. A roupa dela. Essa roupa, não sei o quê. Então, quando você faz essa terapia de estilo, você entende sobre você, sobre quem convive com você, e você fica leve. Você não julga e você começa a entender os seus próprios erros. Isso é muito bom. Então, você fala assim, eu adoro verde, né? Então, assim, eu vou escolher um verde porque o verde hoje vai ser bacana pra gente conversar intuitivamente. Mas se eu, sei lá, tô com uma cor que eu não gosto muito, na verdade eu nem tenho, porque você acaba gostando de todas, né? Aí você fala assim, eu vou com essa roupa aqui, não tá legal, mas eu consigo administrar porque ela não tá legal. Então, eu sei o que eu estou fazendo na minha imagem. Então a imagem ela vai comunicar, ela vai ser uma terapia para mim, ela vai me ajudar a lidar com os outros, ela vai fazer com que as pessoas reajam bem a mim. E quem é que não gosta de chegar no ambiente e alguém te dá um elogio? Nossa, tá bonito, gostei do seu corte de cabelo, nossa, você fez a barba, ficou tão bem, nossa, como essa cor de amor em você. Quem não gosta? Verdade. E esses elogios, eles ajudam a gente, né? Deixam a gente mais feliz, né? E motivados a continuar. Então, tudo aquilo que você bota força, você bota foco, você bota energia, aquilo aumenta. Então, se você melhora a sua aparência, cada dia que passa, você vai estar melhor. E isso não quer dizer distúrbios, que foi uma coisa que a gente não falou. Então, por exemplo, eu vou fazer uma harmonização facial porque eu acho que meu nariz está meio torto, não sei o que, não sei o quê. Eu vou fazer. Aí eu começo a mexer. Isso é uma questão emocional. Eu não estou bem comigo. Então, a gente precisa separar o que é uma questão emocional que precisa ser vista e do que é um bem-estar. E a gente está meio que bagunçando isso. Então, eu vejo muita gente com transtorno mesmo. A pessoa está com anorexia, ela tá com o rosto todo deformado, mas ela fala assim, eu tô feliz. Não tá. Gente feliz não tem esse tipo de, não tem problema físico desse estilo, sabe? Não tem esses transtornos. Então, a gente tá, pra não puxar aquela gaveta, sabe? Então assim, não, essa pessoa, ela não tá bem. Pra eu puxar essa gaveta, eu vou precisar ajudar, certo? E pra eu não ajudar, eu fecho, empurro e falo assim, se ela tá feliz assim, o problema é dela. Entendi. E não tá. Né? Então, assim, as pessoas felizes, elas são saudáveis. E o saudável, ele mostra pra você. Então, ela não é aquela beleza do exagero estético. É aquela beleza do cuidado. Então, assim, se você passou um creme, se você escovou o dente, se você penteou o cabelo, se você cortou o cabelo, se ficou legal, tá anguloso, tá harmonioso, a cor brilhou seus olhos, isso tudo faz parte só de um cuidado, né? Como você vai na academia, certo? Você não vai lá fazer o braço, a perna, o bíceps e tudo mais? Então, a roupa, ela entra nesse cuidado. Agora, saiu daquilo, você começou a mexer esteticamente, usou anestesia para as coisas, toma muito cuidado. Porque pode ser que você não tenha como reverter. A roupa, você troca. O cabelo cresce. Mas, como diz a minha mãe, a cara não muda. Entendeu? Você vai ficar com aquele... A cara é cara, né? A cara é cara, né? E aí também, o seu corpo também. Você pode ter uma questão, sei lá, você pode ter um problema mais, né? Você pode causar um problema grave no seu corpo, porque acaba virando uma mutilação. E mutilação não é saudável. Então, deixa as suas redes sociais, fala sobre como as pessoas te encontram,
sobre cursos, mentorias, por favor. Bom, vamos lá. Vocês podem me encontrar. Eu tenho várias redes Não, pode falar todas. no Instagram, que é @estilorenatabarros. No LinkedIn, né? No LinkedIn eu faço um trabalho para empresas, ele é mais focado para quem, né, para executivos que querem desenvolver a sua parte, né, sua imagem pessoal, e para empresas que buscam palestras, inclusive com esses temas, como a gente está fazendo aqui em Janeiro Branco. Eu tenho podcast, não, podcast não, é podcast? Não é podcast. O quê? Eu tenho um podcast, chama Papo de Estilo. É um podcast, que a gente chama tanto de podcast, né? É podcast também. É o Instagram? Não, é no YouTube? Não, eu tenho o YouTube também, que eu deixo os meus vídeos lá gravados. Qual o YouTube? @estilo Renata Barros. É tudo @estilo Renata tá, Barros. tudo mesmo. Tanto no YouTube, @estilo Renata Barros, LinkedIn, @estilo Renata Barros, Instagram, @estilo Renata Barros. E o podcast @estilo Renata Barros, que chama. Não, é Papo de Estilo lá. Papo de Estilo. Papo de Estilo. E eu sou colunista da revista Ana Maria Digital, que eu coloco um artigo por mês lá. Inclusive eu falo sobre autocuidado, sobre saúde emocional, sobre dicas não, né? Instruções mesmo, né? Por isso também que a gente está falando sobre Janeiro Branco, né? Exatamente. Por causa de uma matéria que você colocou recentemente, e aí eu vi, falei, vamos falar sobre o Janeiro Branco. Exatamente, eu fiz uma matéria sobre Janeiro Branco, acho que tem uns 10 dias mais ou menos, né? Tá bem detalhada, né? Que a gente tá falando aqui. Então, pessoal, todas as redes dela, tudo que ela falou vai estar aparecendo aqui. Também tem na descrição desse vídeo, você pode ter o link lá. No Instagram também vai estar todas as informações. Quero te agradecer, obrigado. Eu que agradeço pela Foi parceria. muito bom o bate-papo sobre a questão da saúde mental. É muito importante, gente, procure ajuda. Não ache que é bobeira, frescura, é coisa da minha cabeça, vai passar. E às vezes é muito mais sério do que você imagina, né? Exatamente. E assim, é coisa da sua cabeça mesmo. O nosso cérebro está na nossa cabeça. E a gente tem que procurar sem tabu, sem preconceito, sabe? Não precisa ficar com medo de falar que você foi no psicólogo, que você foi no psiquiatra, que você tomou um remédio que ele te passou, porque faz parte. É a mesma coisa você ficar com medo de falar que você tem diabetes, que você tem pressão alta, não é? A gente até fala assim, eu tô com bursite. A gente fala, não é? Então, a questão da saúde mental, quanto mais você falar sobre ela, mais fácil vai ser você não ser atingido pelos sintomas mais sérios. Maravilha. Pessoal, vamos tomar o nosso café? Vamos sim. Eu quero mais uma vez agradecer a Márcia por ter cedido o espaço. Rua Vergueiro 8980. Não esqueça de curtir, compartilhar e seguir aqui. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho que é muito importante. Muito obrigado e até o próximo episódio. Mostra como a gente coa o nosso cafezinho. Aqui, ó. Acho que é só por aqui. Olha lá. Aê, olha lá. Ó, café na prática. Valeu, pessoal. Até o próximo episódio. Até a próxima. Tchau, tchau.